Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez de volta ao Medicanal e depois de um pequeno tempo sem vídeos novos, a gente está de volta para falar hoje um pouco mais sobre patologia. No vídeo de hoje, a gente vai falar mais especificamente sobre a doença inflamatória intestinal. E aí a gente vai saber direitinho como diferenciar as duas principais patologias do grupo das doenças inflamatórias intestinais. Afinal, você sabe dizer a diferença entre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa? Fica comigo que você vai descobrir. Então a gente vai falar aqui hoje sobre a doença inflamatória intestinal, que é uma doença inflamatória crônica que pode acometer todo o trato gastrointestinal e é uma doença mais comum nas mulheres, principalmente entre os 20 e os 30 anos. Mas a gente vai ter também um outro pico a partir dos 50 anos. Como eu disse, esse é um grupo de doenças composto principalmente pela doença de Crohn e pela retocolite ulcerativa, que são duas doenças que são muito semelhantes, que vão ter um quadro clínico muito parecido, com características macro e microscópicas bastante semelhantes. Mas a gente vai aprender a diferenciar uma da outra quando isso for possível. Essas duas doenças elas vão ter uma causa idiopática, quer dizer que a gente não sabe exatamente qual que é a etiologia, tanto da doença de Crohn quanto da retocolite ulcerativa. A gente sabe que existe um componente genético nessas doenças, afinal, filhos de pessoas com uma dessas doenças têm uma tendência maior a ter essas doenças. A gente sabe que essas doenças têm um componente autoimune, porque existem evidências de uma resposta imunológica exagerada no trato gastrointestinal desses pacientes. E a gente sabe também que pode existir algum tipo de defeito na barreira epitelial do trato gastrointestinal. Por fim, pode existir também algum tipo de alteração na microbiota normal desses indivíduos. O fato é que a gente sabe que nesses pacientes vai existir uma hiperreatividade do sistema imune às bactérias que fazem parte da microbiota normal. Ou seja, nesses pacientes o sistema imunológico começa a reagir de maneira exagerada àquelas bactérias da microbiota que deveriam ser vistas como comensais ali no trato gastrointestinal. Tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa são doenças que cursam com surtos e remissões. Isso quer dizer que o paciente vai ter momentos sintomáticos, momentos de crises, e vai ter momentos sem sintomas, momentos em que a doença vai estar um pouco mais quiescente. A gente sabe que existem alguns gatilhos conhecidos que são capazes de desencadear surtos dessas doenças. Um dos mais conhecidos, por exemplo, é o estresse físico ou emocional. Então, muitas vezes esse paciente, por passar por uma determinada situação de estresse, ele acaba desencadeando um surto da doença. Mas existem outros gatilhos, como determinados alimentos, e aí cada paciente vai reagir de uma determinada forma a alguns alimentos. Então não necessariamente os mesmos alimentos que desencadeiam um surto em um paciente vão desencadear em outro. E a gente tem um comportamento curioso em relação ao tabagismo. O paciente com doença de Crohn que está em remissão, se ele começa a utilizar o tabaco, se ele começa a fumar, ele tende a ter um surto. Por outro lado, tem retocolite ulcerativa, quando ele está em remissão, se ele cessa o tabagismo, ele costuma entrar em surto. É claro que isso não dá respaldo para que a gente recomende que o nosso paciente continue fumando ou que ele comece a fumar por causa dessa razão. É óbvio que os malefícios gerados pelo cigarro são muito maiores do que essas características de desencadear ou não surtos dessas duas doenças. Então agora, para a gente conseguir diferenciar uma doença da outra, vamos começar a falar sobre cada uma delas com mais
especificidade. E a gente começa falando sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença que pode acometer todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Porém, ela vai ser mais comum em algumas partes do nosso trato gastrointestinal, principalmente no intestino delgado e no cólon, mas basicamente no íleo terminal, na válvula iliocecal e no seco, né, que é o começo ali do cólon, que vão ser então os locais mais acometidos pela doença de Crohn, mas, repito, é uma doença que pode acometer todo o trato gastrointestinal. Os sintomas mais comuns da doença de Crohn vão ser basicamente uma diarreia leve e persistente que pode durar por vários dias, né, e vir acompanhada de febre e de dor abdominal. O paciente ele pode apresentar também, em alguns casos, um quadro de anemia. Isso porque aqueles segmentos intestinais acometidos pela doença de Crohn podem, porventura, sangrar, né, gerar um sangramento, e aí, dependendo da monta da perda de sangue que esse paciente tiver, ele pode acabar evoluindo para um quadro anêmico. E essa anemia ela pode ser evidenciada por episódios de sangramento nas fezes, que pode ser tanto um sangramento vivo, visível, mas pode ser também um sangramento oculto. E aí, apesar dessas manifestações que são relativamente mais leves, o paciente muitas vezes pode já abrir o quadro com uma manifestação mais grave, que é um abdômen agudo, uma peritonite causada por uma perfuração intestinal, né, devido a um episódio da doença de Crohn. Além disso, nos casos em que o acometimento da doença de Crohn estiver no intestino delgado, e aí a gente lembra que o intestino delgado é o principal local de absorção dos alimentos ingeridos, a gente pode ter então uma síndrome de má absorção, a gente pode ter uma hipovitaminose, né, por conta de um déficit na absorção dos alimentos causado por aquela inflamação que está acontecendo ali no intestino delgado por conta da doença de Crohn. E uma coisa importante para a gente diferenciar a doença de Crohn da retocolite ulcerativa é que o acometimento da doença de Crohn ele pode ser transmural, ou seja, ele pode pegar toda a parede, né, do trato gastrointestinal ali onde ele está acometendo o indivíduo. Então, o processo inflamatório na doença de Crohn, ele pode pegar a mucosa, a submucosa, pode pegar a muscular da mucosa e até a camada serosa. E aí, por isso mesmo, é que pode acabar havendo uma perfuração intestinal por causa desse acometimento de todas as camadas, desse acometimento transmural. Outra característica importante da doença de Crohn é que o acometimento da parede do trato gastrointestinal costuma acontecer de forma salteada. Então é isso que a gente vê nessa figura, né? Se esses pontos vermelhos forem considerados os pontos de acometimento, né, da doença de Crohn, a gente pode ter então, por exemplo, uma área aqui no reto acometida, outra aqui no cólon descendente, outra aqui no seco, outra aqui no intestino delgado, ou seja, ele vai pegando áreas, né, do trato gastrointestinal que não são contínuas, ele pega uma área aqui, outra ali, outra em outro lugar completamente diferente, né, e muitas vezes em cada surto pode ser acometido uma parte diferente do trato gastrointestinal. Então, macroscopicamente, na colonoscopia ou na endoscopia digestiva alta, a gente vai visualizar primeiro úlceras, né, que vão ser as lesões iniciais da doença de Crohn. Elas geralmente aparecem primeiro como úlceras aftoides, né, que são úlceras branquinhas que lembram aquelas aftas que a gente tem na boca, né? E essas lesões, com o tempo, elas podem evoluir e formar lesões longitudinais, que a gente chama de lesões serpentiformes, porque elas vão fazendo um trajeto tortuoso na parede do trato gastrointestinal. E aí nessa figura a gente lembra, então, que essas lesões elas podem acometer somente algumas camadas do trato gastrointestinal, mas elas podem também ser mais profundas e pegar várias camadas, podendo até chegar a perfurar o órgão.
E aí, quando a gente tem várias dessas úlceras longitudinais que vão se somando no trato gastrointestinal do indivíduo, a gente vai tendo áreas ulceradas e que vão deixando mais proeminente as áreas que estão fora das lesões de úlcera. E isso vai dar para a parede do trato gastrointestinal um aspecto de calçada de paralelepípedo. É o chamado aspecto em pedra de calçamento. E é isso que a gente está vendo aqui nessa figura, né, que é bastante característica da doença de Crohn. Você vê que a gente tem aqui essas várias áreas mais proeminentes que estão justamente ladeadas, né, pelas lesões ulceradas que vão dando então esse aspecto chamado de pedra de calçamento. Na doença de Crohn, a gente vai ter então um processo inflamatório bastante proeminente, né, na parede intestinal, na parede do trato gastrointestinal, ali onde a gente tiver uma crise, onde a gente tiver um surto da doença de Crohn. E aí a gente vai ter então um processo inflamatório, um processo com edema, um processo em que progressivamente a camada submucosa ela vai ficando mais espessada, ela vai entrando em um processo de fibrose, né, por causa desse processo inflamatório crônico que vai cursando com surtos e remissões, surtos e remissões. E aí a cada surto e a cada remissão a gente vai ter uma regeneração, né, uma cicatrização daquela área com fibrose. E aí a submucosa ela vai fibrosando. E, além disso, a camada muscular ela vai de maneira reativa hipertrofiando, né? E essa hipertrofia somada a essa fibrose da submucosa, somada ao edema, ela vai causando com o tempo o espessamento da parede intestinal. E aí a gente pode chegar num ponto em que a gente vai ter uma estenose tão importante que isso vai acabar obstruindo a luz intestinal. E aí, ao longo do tempo, a gente pode acabar tendo um quadro de constipação intestinal, podendo até gerar um quadro obstrutivo, né, que pode evoluir para um abdômen agudo por obstrução do trânsito fecal ali naquela região. E, além disso, a gente vai poder ter áreas de fissura, né, cortes na mucosa, como eu mostrei naquela figura, né, das úlceras que vão perfurando as diversas camadas da parede do órgão, né, e aí essa fissura ela pode ser tão proeminente que ela acabe atravessando a parede do órgão, gerando as chamadas fístulas, né? As fístulas nada mais são do que essas aberturas que podem acabar comunicando o órgão ali acometido com órgãos vizinhos. E aí pode ser uma fístula vesical, que pode acabar jogando conteúdo fecal dentro da bexiga, pode ser uma fístula para a vagina, pode ser uma fístula para a pele, né, através do abdômen, e pode ser até para a cavidade peritoneal. E aí, se a gente tiver conteúdo fecal caindo na cavidade peritoneal, a gente vai ter a geração de abscessos peritoneais que vão irritar o peritônio e levar a um quadro de peritonite, um quadro de abdômen agudo que é potencialmente fatal. Microscopicamente, a gente vai poder visualizar um processo inflamatório crônico, né? A gente vai ter a presença de linfócitos, de plasmócitos, de macrófagos, a gente vai ter uma mucosa repleta de células inflamatórias crônicas. E essa quantidade muito grande de células inflamatórias crônicas, elas podem chegar até ao ponto de formar folículos linfóides, né, com centro germinativo, que são formações imunológicas, né, mais características do trato gastrointestinal. No entanto, a gente tem que lembrar que essa é uma doença crônica que cursa com surtos. E aí, nos momentos de surto, a gente pode ter a presença de células inflamatórias agudas, principalmente os neutrófilos. Então, se a gente observa na parede, né, de um determinado órgão que a gente tem ali a presença de neutrófilos, isso significa que a doença está em atividade. E esses neutrófilos eles vão poder estar dispersos entre as glândulas na lâmina própria, eles podem estar permeando o epitélio das glândulas e eles podem até cair na luz da glândula, criando um quadro de abscesso ou microabscesso de cripta.
Por fim, a doença de Crohn ela vai ter uma outra característica que é muito importante na microscopia. Cerca de 35% dos pacientes eles vão costumar apresentar os chamados granulomas não caseosos mal formados. O granuloma, você lembra, aquela estrutura que o organismo cria na tentativa de isolar, né, o patógeno que está causando aquele processo inflamatório, né? E aí você tem toda aquela estrutura de células epitelioides, de macrófagos e linfócitos permeando aquela estrutura. E aí, na doença de Crohn, você pode ter a formação de um granuloma, mas é um granuloma mal formado, não é um granuloma perfeitinho, né? E esse granuloma, ele é não caseoso, ou seja, você não vai ter aquela área de necrose central caseosa característica da tuberculose. Esse granuloma, ele pode aparecer na mucosa, na submucosa, na muscular, na serosa e até no linfonodo que drena aquela região. Então, a presença do granuloma é um indício fortíssimo da doença de Crohn, porque na retocolite ulcerativa a gente não vai ter esse tipo de formação. Lembrando que a ausência desse granuloma ele não exclui a possibilidade de doença de Crohn, mas a sua presença é quase uma confirmação da presença de doença de Crohn e está relacionado à gravidade da doença. Uma outra característica macroscópica importante, né, da doença de Crohn é a atrofia da mucosa, porque com esse ciclo constante de surto-remissão, de ataque da mucosa, né, em um período que essa mucosa fica livre, essa mucosa ela vai acabando perdendo suas glândulas, ela vai atrofiando, e aí macroscopicamente isso é evidenciado por uma arquitetura mais lisa da parede do órgão, né, que vai perdendo aquelas vilosidades, aquele aspecto salteado comum da parede do trato gastrointestinal. Além disso, outra alteração típica de processos crônicos que pode aparecer na doença de Crohn é a metaplasia, né? Que é a transformação do epitélio da mucosa intestinal que pode se transformar em um outro tipo de epitélio. Por exemplo, pode se transformar num epitélio típico do estômago, né? É uma forma de proteção do organismo, essa metaplasia, e é um sinal de doença crônica. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a retocolite ulcerativa, mas eu quero que você fique sempre em mente com as características da doença de Crohn para que a gente possa comparar as duas doenças, né, e poder fazer um diagnóstico diferencial entre as duas. E aí a primeira característica da retocolite ulcerativa que vai diferenciar bastante essa doença da doença de Crohn vai ser a topografia do acometimento. Enquanto a doença de Crohn ela podia estar virtualmente em todo o trato gastrointestinal, a retocolite ulcerativa ela é mais específica. Ela vai acometer basicamente reto e cólon. E isso a gente já evidencia até pelo nome da doença, né, que é retocolite ulcerativa. Além disso, na retocolite ulcerativa, a gente não vai ter um acometimento de toda a parede da víscera. No caso da retocolite, o acometimento ele é limitado à mucosa e à submucosa. Ele nunca vai ultrapassar essas duas camadas. Então, se eu tenho um acometimento que está indo além da submucosa, eu já posso concluir que eu estou diante de um quadro de doença de Crohn e não de retocolite ulcerativa. Da mesma maneira, se eu tenho um acometimento que está pegando esôfago, estômago ou intestino delgado, o meu diagnóstico já vai pender para a doença de Crohn, porque a gente sabe que a retocolite ulcerativa ela vai ficar mais especificamente no reto e no cólon. A sintomatologia da retocolite ulcerativa ela vai ser muito parecida com a da doença de Crohn, cursando principalmente com uma diarreia, que é uma diarreia eminentemente sanguinolenta. E aí, assim como na doença de Crohn, a gente pode ter um quadro anêmico associado. A gente pode ter também dor abdominal, cólica, né? A gente pode ter a presença de muco nas fezes. E a dor abdominal na retocolite ulcerativa, ela costuma se aliviar no momento da evacuação.
Além disso, uma característica importante que diferencia a retocolite ulcerativa da doença de Crohn é que, ao contrário do que acontecia lá na doença de Crohn, né, onde a gente tinha um acometimento salteado na parede do trato gastrointestinal, aqui, de uma maneira geral, o acometimento ele é contínuo e ascendente. E é isso que a gente vê aqui. Geralmente, o envolvimento ele começa aqui no reto e aí ele vai subindo através do cólon, né, acometendo uma área cada vez maior, mas de forma contínua. A gente não vai ter um acometimento salteado, né, como acontecia lá na doença de Crohn. O acometimento ele é contínuo e ascendente na maioria das vezes. Então, na retocolite ulcerativa, geralmente vai existir uma transição abrupta entre a área acometida e a área sadia. E isso não é comum de acontecer na doença de Crohn. Na retocolite ulcerativa, a gente também vai poder observar úlceras, né? E essas úlceras, elas podem ser extensas e são isoladas. A gente não vai ter formação daquelas úlceras longitudinais, igual na doença de Crohn. E a gente pode observar indícios de atrofia da mucosa, né? A mucosa vai ficando lisa. E uma característica interessante da retocolite ulcerativa é que vão poder existir os pseudopólipos. E por que eles são chamados de pseudopólipos? Porque eles são projeções da mucosa, né? Mas eles não são, na verdade, a área, né, da parede intestinal que está doente. Na verdade, o que acontece é que a gente vai tendo áreas ulceradas que vão deixando, então, ilhas de mucosa normal que ficam, então, proeminentes ali, dando um aspecto parecido com pólipos, mas que, na verdade, são áreas de mucosa preservada. E a gente pode ter até algumas pontes mucosas ligando um pseudopólipo ao outro. E aí os pseudopólipos podem ser únicos ou podem ser múltiplos. As características microscópicas da retocolite ulcerativa vão ser muito parecidas com as da doença de Crohn e a gente vai ter infiltrado inflamatório, neutrófilos durante os surtos, atrofia da mucosa, todas aquelas características muito parecidas com as da doença de Crohn. A única diferença que a gente tem é que na retocolite ulcerativa não há a formação de granuloma. Uma condição que pode acontecer na doença de Crohn, mas ela é mais comum na retocolite ulcerativa, é o megacólon tóxico. Isso acontece por uma irritação da camada muscular e aí essa irritação ela compromete a motilidade intestinal, né, e aquele segmento ele fica imóvel, ele fica sem peristaltismo. E aí a gente tem então uma interrupção do fluxo, né, do bolo fecal através dessa região que não está cumprindo a sua função peristáltica normalmente, e a gente vai ter uma dilatação progressiva do cólon, né, ali naquela região pelo acúmulo do bolo fecal que não consegue passar à frente, né, não consegue continuar o seu trânsito. E aí essa condição pode chegar até ao rompimento da parede do cólon ali naquela região, e aí a gente vai ter um quadro de abdômen agudo, a gente vai ter uma urgência médica muito importante que deve ser resolvida cirurgicamente. E uma coisa importante é que tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa podem dar manifestações em outros órgãos. Então a gente pode ter um quadro de artrite, a gente pode ter fraqueza, dor muscular e até alterações oculares, né, associadas ao quadro intestinal. O tratamento dessas duas doenças ele vai ser eminentemente clínico, né? A gente vai ter uma abordagem comportamental, então a gente vai tratar o paciente com alteração de hábitos, a gente vai ter, por exemplo, se a gente identifica que algum determinado alimento ele é desencadeador de surtos, né? A gente vai tentar evitar esses alimentos, a gente muitas vezes faz um tratamento psicoterápico, uma vez que essas doenças estão muito ligadas a fatores emocionais.
A gente pode ter o uso de corticoides, porque são potentes anti-inflamatórios. A gente pode ter o uso de imunossupressores, né, para tentar reduzir essa resposta imunológica exagerada. E, em casos extremos, a gente pode precisar até de um tratamento cirúrgico, né, com ressecção de um segmento intestinal afetado, por exemplo. É importante dizer que muitas vezes a gente não consegue definir se o quadro que existe ali é uma doença de Crohn ou é uma retocolite ulcerativa, porque a gente vai ter um quadro com características que são comuns às duas doenças. Nesses casos, a gente vai diagnosticar o paciente, então, com uma colite indeterminada, porque a gente não consegue determinar qual das duas doenças está acometendo aquele paciente. E uma coisa muito importante a respeito da doença de Crohn, da retocolite ulcerativa, é que essas doenças elas potencializam o risco de adenocarcinoma intestinal. Então, o paciente que é diagnosticado com uma doença inflamatória intestinal muito cedo, muito jovem, ele tem risco aumentado de ter um adenocarcinoma. Assim como o paciente que já tem a doença há muito tempo, né? Porque você tem um quadro ali de agressão e regeneração constante da parede intestinal e isso acaba sendo um fator de risco muito importante para o adenocarcinoma. Então, pacientes que já têm uma doença inflamatória de longa data, há a recomendação da realização do rastreio do adenocarcinoma, que é feito através da colonoscopia e da biópsia intestinal. E isso é tão importante que o risco de um paciente com doença de Crohn ou com retocolite ulcerativa de ter um adenocarcinoma, de ter um câncer de intestino, esse risco ele é maior do que aquele de um paciente que já teve um câncer de intestino previamente. Para terminar, eu só queria citar um outro quadro que se confunde bastante com dessas doenças inflamatórias intestinais, que é a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela vai cursar com dor abdominal crônica recorrente e com alteração do hábito intestinal, que pode ser uma diarreia, mas pode ser também uma constipação. E aí, o perfil do paciente da síndrome do intestino irritável é muito parecido com os pacientes de doença inflamatória, né? Predominantemente mulheres, na casa dos 20 aos 40 anos. Então, é outro fator que acaba confundindo uma doença com a outra. No entanto, o que vai distinguir a síndrome do intestino irritável dessas outras doenças é que nela não há nenhum tipo de alteração, nem microscópica nem macroscópica no paciente. Então, eu faço uma colonoscopia nesse paciente e eu não vejo nenhum tipo de alteração. Eu não vejo úlcera, eu não vejo pseudopólipo, eu não vejo pedra de calçamento, eu não vejo processo inflamatório local, eu não vejo nenhum tipo de alteração. Então, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão, né? Porque eu vou fazer toda a pesquisa e aí eu vou evidenciar que não existe uma alteração estrutural que justifique aquela doença. E o diagnóstico de síndrome do intestino irritável ele é dado quando eu tenho pelo menos 3 episódios de dor abdominal por mês num período de pelo menos 3 meses. E com isso a gente termina então o nosso vídeo sobre doença inflamatória intestinal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo e com sua dúvida, sua crítica ou a sua sugestão. Eu espero te ver nos próximos vídeos aqui do Medicanal. Dê o seu joinha nesse vídeo se você gostou dele e eu espero te ver nos próximos vídeos aqui do Medicanal. Para isso, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!